palavra sempre especial aos nossos corações. O Senhor quer falar conosco hoje sobre o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, do versículo 1 em diante. Gálatas 1. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus te ama. Ama muito, ama com força. Gálatas 1. Quem foi encontrando diz amém. Amém? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Oh Jesus, fala conosco. Vem revelar mais uma vez a tua palavra, a tua vontade nas nossas vidas. Que culto lindo, que culto abençoado. Estamos aqui para te buscar, para te adorar. E porque temos aprendido que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Nos traz entendimento, fala aos nossos corações e vem nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar-se, queridos. Irmãos, ontem pela manhã, depois da oração de consagração, a gente teve uma pós-reunião aqui com alguns irmãos. Conversamos a respeito de muitas coisas que a gente tem visto aí nos nossos dias, trazido muita tristeza. E dessa conversa, o Espírito Santo ele já começou a tratar no meu coração a respeito da palavra. E eu passei ontem o dia aí orando, meditando, e o Senhor trouxe essa palavra aqui. A gente tem visto coisas complicadas no nosso tempo. E quando Deus ele me trouxe a essa palavra aqui, essa carta de Paulo, veio uma reflexão muito interessante. Quando a igreja do Senhor começa, ela vem o seguinte entendimento: a base da igreja do Senhor é o Evangelho de Cristo. Jesus veio e trouxe o Evangelho. Evangelho, cujo significado da palavra é boas novas, boas notícias, novidades de Deus, o melhor. Então o Evangelho de Cristo é a base de sustentação da igreja. O Evangelho ele aponta a direção
O Evangelho traz a palavra de salvação, o Evangelho traz a edificação, o Evangelho é tudo que o homem precisa para de fato ser abençoado, ser feliz, ser salvo e ter uma vida conforme sim a vontade de Deus na sua plenitude. O interessante é que também no início da igreja começaram a surgir situações, distorções desse evangelho. Paulo, que foi escolhido pelo próprio Jesus para trazer palavras onde ele vai formar toda a estrutura, toda a doutrina da igreja de Cristo. Quando eu ministro aula, eu sempre costumo dizer assim para os meus alunos: quem quiser saber o que é uma igreja, você dê uma lida nas cartas de Paulo, porque ali está toda a estrutura de uma igreja de Cristo. É ali, é isso que a gente segue aqui. E Paulo aqui traz um chamamento, um alerta, porque o que é que estava acontecendo? Alguns irmãos aqui, rapidamente, estavam abandonando o evangelho para seguir outro evangelho. E o interessante e especial, ele enfatiza, inclusive repetindo isso. Ele disse: irmãos, se por acaso descer um anjo do céu, ou vocês até ouvirem das nossas bocas um evangelho diferente do que a gente já passou para vocês, que sejam amaldiçoados. E digo de novo, se vier um anjo dizer: a partir de hoje é assim, a partir de hoje é desse jeito, é maldição, porque o evangelho já nos foi dado. E seguiu-se essa preocupação de Paulo, que o que a gente percebe é que ao longo da história, ao longo da caminhada, a tendência é que isso foi se agravando. Foi se agravando. Hoje tem muita gente aí seguindo e vivendo um outro evangelho, imaginando inclusive está tudo certo, porque eu tô ouvindo o evangelho, eu estou seguindo o evangelho. Mas será que esse evangelho é o evangelho de Cristo? Será que o que a gente tem visto aí é o evangelho do Senhor? Aí vem a questão: como saber? Como discernir o evangelho? Pastor, qual é o verdadeiro então o evangelho? É o evangelho quadrangular? Escute, a nossa igreja é denominada Igreja do Evangelho Quadrangular, porque simplesmente a nossa doutrina é baseada no evangelho de Cristo. Tem quadrangular aqui? Jesus Cristo. Me ajude, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Batiza com quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará. Isso está no Evangelho? Amém? É isso. Evangelho. Mas o que nós vemos hoje, amados, é preocupante. Tem mais ou menos uns 15 dias, observando o movimento da atual conjuntura, fazendo algumas análises. Eu gosto demais do Will Smith. Gosto dele. Mas ele deu uma pisada feia na bola. Alguém viu? Né? O menino fez uma piada com a mulher dele. Ele foi lá e deu uma mãozada. Coitado do Chris, né? Todo mundo odeia o Chris, né? E bateu. Gente, as consequências foram terríveis, né? Eu não estou falando dele ter sido bandido da academia, passar 10 anos afastado. Se eu não me engano, uns 4 filmes, Robervan, já suspenderam a produção. Os estúdios. Ia ter Bad Boys 4. Eu Sou a Lenda 2. Foi. Ele já estava numa pré-depressão. Piorou. Está internado numa clínica de reabilitação. Sabe? Ele sentiu. Mas sabe o que foi interessante?
por aí nas redes sociais, a gente viu muito crente dizendo assim: rapaz, se fosse eu, fazia do mesmo jeito, tem que dar na cara. Crente apoiando, que achando certo, que foi lá, que ele se levantou e deu a mãozada na cara do rapaz. Rapaz. E o que dizer de cristãos, de crentes, apoiando a maior cantora do Brasil agora? A número 1 no mundo, no Spotify. A promoção da prostituição, da safadeza mesmo, da pornografia, nos representa. Hã? O quê? Como diz um colega meu, tem algo errado que não está certo nessa história. Seguindo e apoiando certos artistas, como é? Digital influencers. Rapaz, que evangelho é esse? Você percebe o seguinte: nós estamos vivendo aquilo que Paulo já alertou Timóteo lá atrás. Timóteo, chegarão dias que a sã doutrina vai causar comichão nos ouvidos, e os irmãos procurarão para eles líderes para eles, que falem aquilo que eles querem ouvir, porque a sã doutrina, a palavra, o evangelho vai incomodar. E hoje está mais ou menos assim: se eu não tenho o que eu quero, se eu não recebo o que eu quero, eu vou atrás do que eu quero. E Paulo diz aqui: existem pessoas que estão perturbando, pervertendo o evangelho de Cristo, fazendo do evangelho causa de ganho, juntando massas. Só se fala de prosperidade. Você vai ter o que você quer. Se prega a prosperidade, se prega a vitória, se prega milagre, mas ninguém fala de santificação, ninguém fala de arrependimento, ninguém fala de conversão. Venha como estás e fique como você está, que está tudo certo. Você ouve certos segmentos dizer: a Bíblia precisa ser devidamente contextualizada. Tem coisas que precisam ser adaptadas. A Bíblia não fala, não proíbe de fumar, não tem lá escrito. O que é que tem fumar? Uma pessoa estava contando para mim um testemunho, vou preservar. Ele acompanhava assim uma pessoa que via o dia a dia assim dela. Aí estava lá na porta da casa, se juntava com uma turminha lá, cigarro, uma cachaçinha, um negócio e tal, o dia a dia. Aí essa pessoa encontrou com essa pessoa em outro momento. A pessoa passou por ele, aí passou perto. Quando ela volta, a pessoa vem toda arrumadinha, de terno, gravata e com a Bíblia, indo para a igreja. De manhã estava lá, e de noite veste o terno, bota ali e vai para a igreja. Que evangelho é esse? O que está sendo pregado por aí? O que Paulo fala aqui, a gente está vivendo hoje. E nós precisamos, escute, ter o discernimento disso. Precisamos compreender. Para eu saber diferenciar esse outro evangelho, eu tenho que conhecer o verdadeiro evangelho. Em que consiste o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele que vai revelar quem nós somos em Cristo. Exemplo, sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo, que faz a diferença. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra.
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Evangelho precisa e tem que nos levar a esse entendimento. Eu sou luz e eu sou sal. Faço a diferença. Eu sou de Cristo. E como Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aonde eu estou, aonde eu estiver, eu preciso levar a luz de Cristo. Não se pode pegar uma candeia e botar embaixo. Tem que se colocar num alto para que essa luz de Cristo ilumine quem estiver na casa. Então o Evangelho é aquele que prega ali e nos confronta a uma mudança, a fazer diferença, porque se não fizer diferença, vai ser pisado. Não é isso, irmãos? Tenho que entender isso. O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, é aquele que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Escute, não dá para amar a Deus nem amar o mundo. 1 João 2,15 vai dizer: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Escute, pois tudo o que há no mundo, olha o que tem no mundo: cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O outro evangelho prega o amor ao mundo. Você só é considerado abençoado quando você tem as coisas. Não é assim? Eu vou para a igreja porque eu quero comprar meus apartamentos, meus carros, eu quero ter muito dinheiro, eu quero prosperar. Espera aí. Será que isso é a coisa mais importante para a nossa vida? O mundo oferece isso: ostentação de bens, cobiça dos olhos, cobiça da carne. Vem um outro evangelho pregando exatamente a satisfação dessas áreas. João diz que se eu amar o mundo, o amor de Deus não vai estar na minha vida. Ouça, para que haja um entendimento. Não é que seja errado eu querer ter um apartamento, eu querer ter um carro, eu querer ter uma casa. Sabe onde é que está o erro? É eu amar essas coisas mais do que amar a Deus. Quem entende isso? É isso que está errado. Inclusive, Paulo vai dizer também que é o amor ao dinheiro que vai se tornar a raiz de todos os males. E tem gente associando, pervertendo o evangelho. Nós vemos um evangelho cada vez mais pregado por aí, pregando materialismo, do que pregando o que é a essência do evangelho: pregar caráter, honra, respeito. Porque quem é honrado, quem é respeitoso, quem confia em Deus, quem obedece a Deus, permanece para sempre. E como consequência disso, prospera debaixo da bênção. Porque ele está preocupado com o seu ser e não com o seu ter. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que entender isso. Não dá para amar o mundo. O mundo tem coisa boa, amém. Mas Deus só tem o que é melhor. O melhor é só Deus. Como é que eu tenho amado a Deus? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que está no mundo passa. Eu gosto muito do Denzel Washington, ele é crente.
Esses dias eu vi um vídeo passando rapidinho dele. Ele estava falando de Jesus e estava falando sobre aquilo que é mais importante, da gente ser luz e sal e dar valor à vida enquanto a gente está aqui, viver para a glória de Deus, porque ele disse que nunca viu um cortejo funerário com um caminhão de mudança seguindo o carro. Nunca viu, não tem. Quando você morre, você não leva as coisas. Nós temos um tesouro mais precioso que a gente às vezes esquece de cuidar, que é a nossa alma. E às vezes a gente não está cuidando porque está às vezes sendo levado a buscar outro evangelho, a viver outro evangelho. O evangelho de Cristo me leva à obediência, à gratidão, à fidelidade, ao reconhecimento. Sabe, amados, nos últimos tempos Deus tem me tratado muito, sabe? E tem me cobrado muito. Há uma grande responsabilidade que Deus confiou em minhas mãos. A igreja, a sua igreja. Ovelhas que não são minhas, são de Jesus. Que Deus me deu a responsabilidade de cuidar. Sabe? E como pastor, eu preciso ensinar. Eu preciso passar o evangelho. Eu preciso passar aquilo que eu vivo. Eu preciso trazer sempre o direcionamento. Sabe? Esses dias, eu nem sabia. Foi esses dias não, tem uns 2 dias. Aliás, ontem foi que eu prestei atenção. Eu descendo aqui, a avenida, aí vi um outdoor, pastor Cláudio Duarte. Uma bênção, né? É uma bênção ele. Já ouvi pregar, eu e Gabriel, cadê você, meu filho? A gente foi para a convenção de pastores. É uma bênção ele. Gosto muito dele. Respeito, o ministério diferenciado, abençoado. Homem de Deus. É? Mas aí depois eu fiquei sabendo. Vai ser vai ser onde, irmão? Tobias Barreto. O pessoal ficou com vergonha de dizer onde é, né? Para dizer, não sei não, onde é. Né? Segure aí. Ó, eu fiquei sabendo que as cadeiras da frente, R$160. Rapaz, entenda o que eu vou dizer. Sabe o que às vezes é triste? Às vezes, a pessoa está lá na sua igreja e tem o seu pastor. E ela tem uma dificuldade, às vezes, de chegar na casa que ela congrega, que ela é abençoada, e dá uma oferta de R$20, mas vai pagar 160 para ver o Cláudio Duarte. Você não acha não que vai ter muita gente lá? Vai. Ouça. Estou dizendo que é proibido, não. Mas a gente tem que ter uma coerência. Se por acaso você tiver um problema, passar por uma dificuldade, uma necessidade, você tem o número do Cláudio Duarte para você ligar para ele orar por você? Para ele fazer uma visita na sua casa? Que evangelho é esse? Qual é o evangelho que a gente está vendo? Amém, gente? Eu preciso falar. Sabe, a igreja do Senhor, corpo de Cristo na terra, ela tem como base o evangelho. O evangelho do Senhor diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E se reconhecem a voz do seu pastor, justamente por isso que elas o seguem. Eu tenho que pensar nisso. Todas as igrejas têm as suas lutas. Aqui nós temos as nossas. A gente tem que pensar nisso. Eu, amados, escute, viu? Eu ainda preciso melhorar muito. Preciso. Mas Deus sabe, Deus é testemunha do quanto eu me esforço para poder oferecer o melhor para Deus e para essa igreja. Porque um dia me foi pregado o evangelho, eu recebi esse evangelho no meu coração. Nunca quis na minha vida ser pastor, não.
É tão bom estar aí que nem vocês. É bom. Mas a gente entende que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Foi a vontade de Deus me chamar para o ministério. E nessa caminhada, o que eu estou vendo hoje, amados, em muitos lugares, que a gente vê por aí, é que as pessoas precisam abrir os olhos para o que é o Evangelho. Você ama essa igreja? Amém. Olha só. A gente tem um canal do YouTube aqui. Deus abençoe você que acompanha a gente aí. Aconteceu uma coisa bem interessante esses dias. Eu não me atento para essas coisas não. Mas uma coisa me chamou a atenção. Tem 2 anos que a gente começou a transmitir. 2 anos, né, Vanessa? Aqui, com essa experiência. Por sinal, eu louvo tanto a Deus por equipe de mídia, porque a gente ralou muito, não foi, Celso? Para chegar onde a gente chegou. E Deus tem abençoado. Para botar um canal, para levar a palavra no tempo da pandemia. Lá, 100 visualizações, 150 e tal. Aí um dia desse, eu olhando lá, eu até compartilhei com alguns irmãos. Tem uma mensagem lá que já passou de 1.100 visualizações. Olha, como assim? O que foi que aconteceu aqui? Depois você procure lá. Não deixa o amor esfriar. Não deixa o amor esfriar. Aí, engraçado que tem um comentário de uma pessoa que eu não sei quem é, provavelmente nem é daqui. Ela botou assim: uma das provas de que o amor está esfriando é que esse vídeo tem tantas visualizações e só tem, eu acho que tinha umas 40 curtidas só. É o quê? É vergonha do Evangelho? É vergonha de compartilhar a palavra de Deus? Quem trabalha comigo aqui na mídia sabe, eu não gosto de aparecer. Vanessa em mim enjoa. Pastor, eu não gosto. Quem me segue no Instagram vê. Eu preciso tentar talvez melhorar. Eu sou que nem aquele cangaceiro do Alto da Compadecida. Eu não gosto de matar não. Mato, mas não gosto, sabe? E falava assim, né, viu, né? Mas não gosto não. Sei lá, é um ambiente tão, né? Rede social tá um negócio sério, né? Negócio sério. Mas assim, a gente tá pregando o Evangelho, gente. Aí às vezes você vai lá ver um cara, sei lá, tomando banho dentro de uma banheira de Nutella, não sei quantos milhões de visualização. E quer apostar que tem crente ali compartilhando e curtindo? Vídeo engraçado, sabe, de coisa. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que às vezes a pessoa vai para a rede social para trazer palavras de ódio, né? Para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, para destruir a vida das pessoas. Essa semana tem um cara lá de um canal, eu não acompanho não, um rapaz, não sei se o nome dele é esse, é o nome da marca de bicicleta. Ninguém sabe, né? Aqui ninguém nem tem celular nessa igreja, né? O Monark, que ele falou uma besteira lá sobre o negócio de nazismo, né? Rapaz, quase matam o rapaz. Ele falou uma besteira gigante. Ele mesmo reconhece que o que ele falou foi um absurdo, né? Aí escute, ele estava essa semana dando uma entrevista, ele foi se retratar, ele pediu perdão lá e tal, mas sabe o que aconteceu, Fabi? Ele disse que para ele foi pior. Porque isso não é... Sabe que a impressão que dá? É que as pessoas querem ver o sangue, a morte. Eu quero que você morra, você falhou. O que você fez, olha, você vai morrer, eu quero que você morra. Espera aí, gente. Você conhece o Sermão do Monte? O primeiro que Jesus, lá, as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que choram, por eles que eles serão consolados. Está no Evangelho. Sabe? O Evangelho, ele precisa nos confrontar. O verdadeiro Evangelho nos confronta. Sempre procurando fazer uma mudança na nossa vida, que é a questão do arrependimento. Marcos 1, 14 e 15 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas. Olha o que Jesus disse: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O tempo é chegado. Eu preciso crer no Evangelho de Cristo. Eu preciso viver o Evangelho de Cristo. Eu preciso receber o Evangelho de Cristo na minha vida, que vai implicar no arrependimento, que vai implicar em eu ser a diferença, mas que principalmente vai trazer a salvação para a minha alma, mediante a fé. Essa é a novidade. Essas são as novidades do Senhor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Você crê que Deus te ama? Você crê? Ele te ama. Você crê que Jesus veio ao mundo para morrer por você? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? O Senhor disse que é essa fé, nessas atitudes e nesse sacrifício, que vão trazer a salvação para a nossa vida. É esse Evangelho que a gente precisa pregar e viver. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho verdadeiro vai falar, João, sempre de renúncia, de sacrifício, de mudança, de tratamento. Ele nos leva a refletir, gente. Romanos 12:2 diz que a gente não deve se conformar com o mundo, ou seja, assumir a forma desse mundo, mas a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento, porque só assim a gente vai experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. O Evangelho do Senhor, ele nos leva a nos desprendermos daquilo que o mundo prega. E o que é triste hoje é que muitas igrejas, muitos lugares estão pregando mais o mundo, mais o Evangelho do mundo do que o Evangelho de Cristo. E eu só vou saber a diferença realmente se a minha fé me levar a uma reflexão e a um confronto. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar no ID lá do Bugio. Tinha mais umas 5 igrejas lá. E eu encerrei assim, como eu vou encerrar aqui, já. Jesus diz que a porta que leva à condenação e à perdição, ela é larga. E olha o preocupante, muitos vão passar por ela. Já a porta que conduz à vida, à salvação, ela é como, irmãos? E olha que preocupante, poucos são os que vão encontrá-la. Jesus dá a dica: digo a vocês, entrem pela porta estreita. E o Evangelho é isso, é buscar a porta estreita, é evitar, sim, as facilidades, as vantagens, e buscar o caminho do Senhor, seguir verdadeiramente Jesus Cristo. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser me seguir, tome a cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E esse é o verdadeiro caminho da vida. Sabe, amados? Estava hoje meditando, conversando até com a irmã Flávia aqui. Davi tinha um ministro de louvor, o top dele lá, Asaf.
Salmo 73. Sabe o que aconteceu com Asaf? Ele compõe esse salmo trazendo uma experiência que ele teve. Ele olhou para o mundo, ele olhou para as pessoas do mundo, ele olhou para o que o mundo oferecia e via que essas pessoas estavam ali transbordando de vantagem. Já ele, preço alto, sofrimento, dor. Sabe o que Asaf disse? Quando eu olhei para isso, meus pés quase se desviaram. Mas, quando eu entrei no santuário do Senhor, então eu compreendi o fim de todas as coisas. Quando eu entrei na presença de Deus, quando eu olhei para Deus, quando eu de fato me entreguei para o Senhor, não para uma religião, não para um ritual, mas eu entreguei minha alma para Deus, Deus me mostrou o que de fato é a vantagem. Porque tudo aí passa. Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Tudo que não for do Senhor passa, mas o que é de Deus permanece. Prenderam no início Pedro lá, a turma que estava pregando. Gamaliel, professor de Paulo, reuniu ali os sábios e disse: irmãos, vamos fazer o seguinte. Lembra do irmão fulano quando se levantou para pregar o evangelho? Lembro, juntou gente, não foi? Foi. Depois que foi que aconteceu? Teve um probleminha com ele, o pessoal se dispersou e foi. Lembra do irmão Ciclano, que também veio com movimento e juntou gente e multidões? Lembramos, foi que aconteceu? Teve um problema com ele e o povo se dispersou. Então, gente, escute, conselho de Gamaliel. Aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que não é do Senhor vai passar. Vamos soltar esses homens, porque vai que a gente está brigando com Deus. Se for de Deus, Deus vai abençoar. Se não for, vai passar. E aí eles soltam Pedro. Olha a gente aqui por causa de Pedro, por causa de Gamaliel. Você está entendendo isso? A gente tem que parar. Às vezes a gente olha, como diz, lembrei do negócio do gramado, Flávio. Aquela história, o gramado do vizinho sempre parece mais verde, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Aí o problema é quando você vai lá e olha, irmã Cileide, é sintético. Não é de verdade. É de plástico. O Evangelho de Cristo é a verdade. O Evangelho de Cristo é a vida. O Evangelho de Cristo é amor, é transformação. O Evangelho de Cristo, ele vem trabalhar na essência da nossa alma. A gente tem que tomar cuidado com esse Evangelho pregado aí. O pessoal tem uma velocidade de compartilhar a palavra de outros pastores nos grupos, né? Eu não fico com ciúme não, irmãos. Eu fico só triste. Salmo 91. Meu Deus do céu. Eu acho que foi em 2015 ou foi 2018, por compartilhamento desse salmo, ele estava ganhando, parece que era 300 e tantos mil por mês só, de negocinho do YouTube, porque tem 9 milhões de seguidores. Minhas ovelhas são dele, viu? As ovelhas são dele. É o que ele diz lá. Todo respeito, cada um vai, né? Cada um vai. Mas eu fico pensando, e o Evangelho? E o discernimento? Rapaz, eu fico pensando assim, se eu quisesse encher essa igreja, meu irmão, você ia ver o dar salto mortal aqui, falar, dizer que você ia, sabe? E tal, mas eu entendo que Deus não me chamou para isso não. A gente tem uma igreja, eu vou lutar para trazer ele aqui. É o pastor Val, lá de Pindoba. Ele é vaqueiro, Dinha, desse tamanhinho. Ele não sabe ler. Eu acho que ele já tem uns 10 anos que é pastor da nossa igreja. Cuida de 3 igrejas, Kelly. 3 igrejas. Uma bênção tão grande, no meio do mato, lá, sabe? Ali é vida sendo salva, João. Vida sendo abençoada. Ele ganhou uns cavalos, vendeu os cavalos, comprou o terreno, construiu a igreja.
sabe, está lá pregando o Evangelho, está lá levando o Evangelho. Eu fico imaginando, aí eu volto no tempo para encerrar já, para a igreja primitiva. Você sabe por que a igreja primitiva ela foi tão impactante quando ela começou? Porque as pessoas iam para Cristo por causa do Evangelho, irmão. A ponto de que elas não tinham medo de arriscar a sua própria vida. Elas não estavam preocupadas com o que o Evangelho podia trazer para elas em questão de conforto ou questão material. Elas entenderam que o Evangelho veio para trazer salvação para a alma delas. E isso despertava as pessoas à sua volta. Elas não entendiam. Esse povo é doido, é? Não. Esse povo simplesmente, eles receberam o Evangelho e entenderam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é a resposta para todas as necessidades do homem. E quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, o Evangelho do Senhor, todas as coisas que a gente precisa, Deus acrescenta. Amém, amados? Você fica em pé um pouquinho comigo? Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra. Espírito Santo, nos dê entendimento. Talvez, Pai, a gente esperasse hoje uma palavra diferente. Mas que bom, Pai, porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e conhece de fato e de verdade o que cada um de nós necessita. Que o Senhor, meu Deus, abra os nossos olhos para que a gente tome cuidado com esses outros evangelhos que estão sendo pregados por aí. Pessoas que estão pervertendo o evangelho. E muitas vezes, por falta de discernimento, de entendimento, estão seguindo caminhos perigosos. Sabemos, Pai, que o caminho do Senhor, a porta, é estreita. Isso vai indicar dificuldades, mas nunca vai indicar impossibilidade. O Senhor nos ensina a perseverar, e é por meio da fé em Ti, Senhor, que temos forças para enfrentar essa caminhada. Senhor, que possamos viver o Teu Evangelho, o Evangelho que nos leva a sermos sal e luz, o Evangelho que nos leva, meu Deus, a amar mais ao Senhor do que ao mundo. O Evangelho que nos leva ao arrependimento. E o Evangelho que nos leva para a salvação, por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que o Espírito do Senhor traga entendimento dessa palavra nessa noite. As pessoas que estão em casa, meu irmão, minha irmã, você que está aqui também nessa noite, eu quero dizer para você isso. Deus sabe do que você precisa. Deus conhece bem de perto as lutas que você tem enfrentado. Mas Ele diz para você nessa noite, Ele lembra para você nessa noite, que o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus está sobre a sua vida. É o poder de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que te sustenta, que te fortalece. Vem bênção para a sua vida, sim. Vem milagre para a sua vida, sim. Mas não como foco principal, mas como uma consequência da sua fé, da sua confiança e na sua esperança em Jesus Cristo. Deus está trabalhando, o Evangelho trabalha nos nossos corações. O Evangelho do Senhor tem poder para trazer transformação nas nossas vidas. Que você entenda isso, que possamos entender isso. E que todos vejam, Pai, esse Evangelho do Senhor se manifestando na nossa vida. Para que o mundo veja as obras do Senhor e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado sobre cada um de nós, Pai. Que o Evangelho verdadeiro e genuíno
seja a base da nossa vida, Pai. Que o Senhor nos dê sempre discernimento para toda forma de engano, Pai. E que, meu Deus, diante dessa postura, dessa atitude, possamos contemplar a Tua glória, Pai. Assim como Paulo, oh Deus, é o Senhor Jesus que revela o Evangelho para a nossa vida. E da onde nós tomamos posse aqui. Assim eu oro, assim eu peço a Tua bênção sobre cada vida aqui nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.